Essas imagens você vê aqui no GNT. Poucas rãs se adaptaram à vida em riachos e rios de águas rápidas. Seus corpos moles e delicados são facilmente danificados quando jogados contra as pedras. Mas uma curiosa rã vive entre as cascatas e correntezas da costa noroeste do Pacífico, nos Estados Unidos. A Ascaphus truei parece não ter se desenvolvido de seu estágio girino. Somente os machos têm esse estranho apêndice. Se eles tentassem fertilizar os ovos e enquanto saem do corpo da fêmea, pulverizando esperma sobre eles, como fazem as outras rãs, sua secreção glandular seria levada pela correnteza. O falso rabo direciona o esperma sobre os ovos enquanto eles são postos, assegurando a fertilização. Os girinos nascem num mundo de águas turbulentas, mas eles estão bem adaptados. Suas bocas ficam no centro de um grande sugador, que as mantém ancoradas às rochas enquanto raspam as algas de sua superfície. Seus corpos hidrodinâmicos permitem que a água corra livremente sobre eles enquanto se alimentam. Os riachos de águas rápidas de Camarões, no oeste da África, são o lar de outra rã curiosa, cujo nome descreve sua aparência. Somente o macho da Trichobatrachus robustus tem pelos. Mas, na verdade, não são pelos, e sim longos filamentos de pele. Todas as rãs podem suplementar a respiração ao absorver oxigênio da água através da pele. Ao aumentar a área de sua pele com essas projeções parecidas com pelos, esta rã pode ficar submersa por longos períodos, uma vantagem na hora do acasalamento em riachos. Mas algumas rãs aprenderam a lidar com a vida em águas rápidas de uma forma completamente diferente. As margens dos riachos da América Central e América do Sul são o lar de uma das maiores pererecas do mundo. Durante a estação do acasalamento, as florestas ecoam o grave coachar da Ila Faber. Os machos coacham na vegetação a cerca de 10 metros das margens do rio. Seu objetivo é atrair uma fêmea. Ela prefere o macho com o coachar mais grave, pois este será o maior. Quanto maior o macho, melhor para a fêmea. Quando chega a fêmea, ele se encaminha para a beira do riacho, onde já começou a escavar uma pequena piscina do tamanho de um prato. Ele continua seu trabalho e é aqui que seu tamanho é importante. Quanto maior seu corpo e suas patas, melhor será a piscina feita por ele. Ao terminar, ele chama seu par novamente. E ela desce para verificar o trabalho dele. Quando ela põe seus ovos, o macho os fertiliza enquanto eles entram na água.
Ela porá 300 ou 400 ovos neste berçário particular, livre dos muitos predadores que os comeriam se fossem postos diretamente no rio. Findo o acasalamento, as rãs adultas deixam o ninho e voltam às árvores. O timing desse comportamento é crucial. Elas constroem seus ninhos no início da estação das chuvas. Os ovos continuam se desenvolvendo em segurança durante vários dias. Mas com a chuva, o nível do rio aumenta até atingir o ninho, levando seu conteúdo rio abaixo. Mas agora o ninho está cheio de girinos bem desenvolvidos que têm uma chance de fugir de pelo menos alguns dos perigos que se escondem nas águas. Por fim, eles escalarão até a segurança das árvores como pequenas rãs. A Ila Faber não é somente uma exímia escaladora de árvores. Elas têm os dedos das patas acolchoados que as ajudam a agarrar folhas e galhos. O lado de baixo de cada dedo é uma massa de estruturas mosaicas e glândulas de secreção de muco que funcionam como pequenas ventosas. Pressionar o corpo contra a folha também ajuda a aumentar a aderência. Mas há algumas dessas rãs que ficaram grandes demais para a vida arbórea. Essa gigante do Vietnã tem o tamanho do punho de um homem. E apesar de suas enormes ventosas, tem dificuldades para apoiar-se nas hastes das plantas. Algumas espécies desenvolveram suas patas e dedos a extremos. A Rhacophorus reinvardi não chega a voar, mas salta, como se tivesse um paraquedas, do topo das árvores para fugir do perigo. Sua avantajada membrana interdigital diminui a velocidade de sua queda e suas ventosas permitem que ela aterrisse com firmeza. No topo das árvores, o ritmo da vida é muito mais tranquilo, pois há menos predadores. A filomedusa bicolor brasileira escala vagarosamente as árvores, como o equivalente anfíbio do camaleão. Ela raramente se aventura no chão. Na verdade, muitas espécies de pererecas, como este colorido exemplar equatoriano, nunca deixam as árvores uma vez adultas. Elas coacham, encontram um par e até põem seus ovos entre os galhos. Espalham seus ovos pegajosos sobre galhos cobertos de musgo, a salvo dos predadores e diretamente acima do pântano. Quando os girinos chocam, eles caem na água abaixo, onde completam seu desenvolvimento. A camada de geleia que os protege da desidratação também afasta predadores, como as formigas. O Equador é o lar de alguns anfíbios espetaculares, como esta rara Agalicnis craspedopus, cuja cor e formato fornecem excelente camuflagem. Ela também põe seus ovos acima do chão. As guelras moles dos girinos são claramente visíveis.
A Agalicnis craspedopus põe alguns ovos grandes para que, quando emergirem, os girinos sejam mais maduros e capazes de se mover rapidamente para fugir dos predadores. Ali perto, outra espécie de filomedusa coacha, procurando uma fêmea. Ele aumenta seu grasnar com um ocasional lampejar de seus flancos amarelos. A floresta ressoa todas as noites com dúzias de espécies de rãs grasnando à procura de um par. Os esforços do macho foram frutíferos e ele e seu par estão preparando um ninho de folhas para os ovos. Uma vez postos, os ovos são embrulhados em folhas que aderem à sua cobertura gelatinosa. Quando o ninho está pronto, o macho e a fêmea se separam. Suas crias estão a salvo da maioria dos predadores. A maioria, mas não todos. Essa serpente é uma especialista em comer ovos de rãs e consegue encontrar um ninho usando sua língua sensível. Mas a geleia pegajosa que sustenta o ninho dificulta a alimentação da cobra. Ela consegue comer alguns ovos e deixa o resto do ninho intocado. Dez dias mais tarde, os ovos estão prontos para chocar e o ninho começa a se desfazer. Os girinos deslizam e serpeiam até o fundo do ninho e caem na água abaixo. Enquanto algumas rãs buscaram a vida nas árvores nessa parte do mundo, outras escolheram as cavernas e protegem seus ovos de uma forma completamente diferente. A primeira evidência da existência de rãs aqui são seus curiosos girinos esbranquiçados que habitam as piscinas das cavernas. As rãs em si são bem camufladas e só podem ser notadas quando montam seus grandes ninhos de espuma. A espuma é uma mistura de muco e secreções internas que o macho e a fêmea constroem com suas patas traseiras. Os ovos cremosos são postos um por um e são depositados dentro da espuma.
Os girinos se desenvolvem dentro da espuma antes de chocar e sair para a piscina. As duas grandes manchas, normalmente cobertas pelas patas traseiras da rã, são projetadas para afastar os predadores. Mas os ninhos de espuma não são singulares no mundo das rãs. As áreas mais úmidas da África tropical são habitadas por uma grande variedade de rãs e sapos. Uma espécie combinou a segurança do ninho arbóreo com a proteção úmida da espuma. Esta é a Chiromantis xerampelina. Aqui, uma fêmea solitária dá os toques finais a seu ninho. Mas enquanto as táticas de proteção contra predadores evoluem, os predadores encontram uma forma de superá-las. Neste caso, por incrível que pareça, é outra rã. Incrível porque, normalmente, as rãs encontram sua presa através do movimento. Mas aqui, as Afrixalis fornacini aprenderam a achar e atacar os ninhos de espuma nos poucos minutos antes que eles endureçam. As Afrixalis fornacini mergulham e engolem bocadas de ovos e espuma. Este raro comportamento jamais havia sido filmado. Dias mais tarde, quando o ninho amolece e os girinos começam a eclodir, as Afrixalis fornacini voltam para devorar as larvas. As Afrixalis fornacini são estritamente noturnas. Portanto, qualquer ninho que for construído ou eclodir durante o dia escapa de sua atenção. Até 200 girinos emergem de um ninho intocado. As larvas sobreviventes caem na água, onde novos perigos as esperam entre as ervas aquáticas e nenúfares.